Boa noite. Estamos iniciando mais uma vez um culto de adoração ao nosso Deus aqui pela internet. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar você a me acompanhar nessa leitura aqui do Salmo 119, versículo 65, que a palavra de Deus diz assim: Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Esta é a experiência do salmista. Aqueles que amam a lei do Senhor, aqueles que têm prazer na lei do Senhor, aqueles que andam em comunhão com Deus, têm paz no coração, porque sabemos que a presença do Senhor nos garante vitória em todos os momentos da nossa vida. Embora em volta de nós esteja ocorrendo uma tempestade, alguma coisa difícil, levando as pessoas à impaciência, a momento de turbulência, nós temos paz no coração, porque o nosso porto seguro é garantido por Deus. Fique aqui conosco neste culto, porque Deus tem muitas bênçãos para nós. Deus vai nos edificar através da sua palavra, das leituras bíblicas, da pregação, dos cânticos, das orações. Deus abençoe a sua vida. Amém. Boa noite, igreja. Com muita emoção, com muita determinação, e que essa oração, Senhor, toque no coração de cada um do seu povo, Senhor. Neste momento, Senhor, que nós temos esse privilégio, Senhor, de falar contigo, meu Deus. Pedir que o Senhor nos tem, Senhor, toda a paciência, meu Pai, que nós permitimos, Senhor. Graças nós te damos porque nós estamos aqui para falar contigo, meu Pai. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe todos os irmãos. E que esse dia tão especial, o Senhor nos permite, Senhor, clamar o teu santo nome. Só a ti devemos adorar, só a ti devemos louvar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá vida. O Senhor nos livra, meu Pai, de todo mal. Podemos confiar, não merecemos nada, Senhor. Mas, Senhor, como misericórdia, o Senhor nos dá um momento de falar contigo totalmente, Senhor, com a graça que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado a vida, nós somos criatura sua, meu Pai. O Senhor é o nosso Criador. Devemos, Senhor, dar graça em tudo que o Senhor nos permite. O Senhor nos permite a liberdade,
liberdade de expressão, meu Pai. Age em nossos corações, perdoa nossos pecados, Senhor. Não merecemos nada, só a Ti devemos louvar. Muito obrigado. Em nome do nosso Senhor e Salvador, seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor. Para mim está sendo um privilégio grande poder estar participando deste momento juntamente com os meus queridos irmãos presbiterianos. E eu escolhi aqui um versículo em Isaías para deixar para meditação minha e de todos os ouvintes, que diz, Isaías 41, versículo 6. Um ajudou ao outro e disse ao seu companheiro, esforça-te. Então, nós temos que um estar ajudando o outro neste momento e nos esforçarmos mais neste momento, porque se a gente for olhar para a circunstância, ela vai nos parar, ela vai nos deixar deprimido, ela vai nos deixar mentalmente doente, mas se a gente um ajudar o outro assim, mesmo que seja em live, irmão, e a palavra de Deus fala que onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos ali no nome dele, ele estaria. Então, possa sentir a presença de Deus, entrar no teu lar, nessa casa. Receba essa palavra de ânimo em nome de Jesus. E nós estaremos louvando um hino aqui, eu e minha filha, né, que me chamou para participar. E eu quero dizer que para mim é uma honra. Eu creio que alguns irmãos já conhecem essa canção e aqueles que não escutaram ainda, que você possa prestar atenção nessa letra, que Deus vai falar contigo através dessa canção. Inclusive está falando muito para mim, né, que eu estou vivendo uma semana meia difícil. Esse hino fala muito para mim. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti e descansa em mim. Começa
de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Amém. Oh, glórias! Sei que Jesus é o caminho que vai para o céu, este santo lugar. Só entrarão os remidos que a vida eterna sempre gozarão. Sim, vou na senda traçada que Ele traçou, Jesus o Senhor. Sim, vou na senda traçada que Ele traçou, Jesus o Senhor. Eu sei que Jesus é a verdade que veio ao mundo para libertar almas cansadas e aflitas, e é só Jesus Cristo que pode salvar. Sim, vou na senda traçada que Ele traçou, Jesus o Senhor. Sim, vou na senda traçada que Ele traçou, Jesus o Senhor. Eu sei que Jesus é a vida e quem nele crê nunca mais morrerá. O corpo tornando-se em pó, no último dia ressuscitará. Sim, vou na senda traçada que Ele traçou, Jesus o Senhor. Sim, vou na senda traçada que Ele traçou, Jesus o Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos estar lendo agora o texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao 6. E esse trecho nos mostra a importância de buscarmos a sabedoria que vem do alto. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria com a prata e com o tesouro escondido a procurar. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Amém. Vinde crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus.
Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor eterno e bom Senhor, a tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna os céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Querido Deus eterno Pai, graças damos a Ti, Senhor Deus, por esse momento, Pai, onde eu entrego a Ti, Pai, essa oração de agradecimento, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pela minha igreja, Senhor Deus, por cuidar de cada um, Pai, de nossa igreja, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pela vida do nosso conselho, Senhor Deus. Agradeço a Ti pela vida de cada membro, Pai, do conselho, da vida do nosso pastor, dos presbíteros, Senhor Deus. Sempre empenhado, Pai, nas programações da nossa igreja, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da nossa junta diaconal, Pai. Obrigado, Deus, pelos nossos irmãos, Pai, que sempre empenhado em ofertar a Ti, Senhor Deus, através de alimentos, Senhor Deus, através dessas ofertas de dízimo, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, Senhor Deus. Obrigado, Deus, também. Agradeço a Ti, Pai, pela vida de cada ministério, Pai, da nossa igreja, Senhor Deus, esteja abençoando a cada um, Senhor Deus. Agradeço também a Ti, Senhor Deus, pela vida do Paulinho, Pai, a terapia do abraço, Pai, onde aquele irmão sempre empenhado, Pai, em dar bolsas de compra, Pai, de alimentos, Pai, todos os meses, Senhor Deus, ajudando a cada família dos necessitados, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela minha vida, Senhor Deus. Apesar de fora de igreja, sempre confiante em Ti, Senhor Deus, sempre na fé, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por abençoar aquelas crianças, Senhor Deus. E agradeço a Ti também, Pai, por cada um, Pai. Obrigado, Deus. Fique conosco. É que eu te peço, Pai, que tenhamos um dia abençoado, Pai, sob a Tua presença, Pai. É que eu te peço, no Santo Filho de Jesus Cristo, aquele que reina para sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos. É um prazer, uma grande honra estar novamente nesse momento do culto, no momento em que vamos trazer a mensagem da parte de Deus. Queremos falar com os irmãos sobre um tema cujo título é O culto que não agrada a Deus. Irmãos, ser evangélico nunca esteve tão em moda no Brasil como atualmente. Os evangélicos têm assumido como nunca elevados cargos na vida pública. As pessoas têm sido reconhecidas por serem evangélicos. E, infelizmente, isso, em vez de ser uma glória, muitas vezes é uma derrota para quando se vê determinadas ações e atitudes que, em vez de glorificar a Deus, entristece o nome de Deus. Então, essa realidade, infelizmente, está presente no nosso meio. O culto a Deus tem sido praticado, infelizmente, de forma distorcida e irreverente, o que muito desagrada e envergonha o nome de Deus. Quando falamos em culto, vamos entender bem, não estamos nos referindo tão somente ao culto na igreja, a igreja no santuário, no local de culto, mas do momento da nossa vida, quando a gente vive, quando a gente, no dia a dia,
revela nossas ações, atitudes, comportamentos. Quando a nossa vida se torna um oferecimento a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, como nos instrui o Espírito Santo em Romanos 12:1. Então, culto é igual a vida. E nós temos visto uma distorção cada vez maior, cada vez mais clara na prática religiosa, e essa distorção deriva do fato de muitas vezes querer a graça, mas sem depender da cruz. As pessoas querem a vida eterna sem experimentar a morte. Por outro lado, a irreverência, falamos da distorção. Agora, outra coisa que acontece muito fortemente, a gente tem observado, a irreverência, que a gente vê em toda parte. Essa irreverência não é só dentro do espaço da igreja que a gente geralmente pensa. A irreverência no sentido de o homem ter no seu coração o seu próprio eu sendo entronizado. Quer dizer, o homem autocentrado que se utiliza do nome de Deus como um objeto de interesse próprio, sem respeito ou temor a Ele. Então, esse é o que a gente vê como irreverência. O homem no centro e Deus sendo usado como objeto a seu prazer. Então, vamos explicar agora, depois dessa pequena introdução, a Deus que nos ajude a refletir um pouco sobre como isso fere o coração de Deus, como essas duas coisas ferem bastante o coração de Deus. E vamos refletir também sobre as graves consequências que podem advir dessa conduta humana. Oremos. Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, sabendo que Tu contemplas, Senhor, o nosso coração, e tudo que se passa em nossa vida é conhecida por Ti, pois Tu conheces, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as motivações. Nada podemos esconder de Ti. Por isso, com grande temor, Senhor, nos colocamos na Tua presença, pedindo que Tu nos ilumine, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, o coração de cada irmão que está nesse momento diante desse aparelho de televisão ou celular, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, nós te suplicamos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu pedia para projetar para a gente Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Diz assim a palavra: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, ler a Bíblia em toda a sua sequência de uma vez é muito bom, faz muito bem. Eu tenho feito isso esse ano e isso eu recomendo que todos possam fazer também, faz muito bem. E isso tem me proporcionado, e sempre vai proporcionar a todo mundo, bons exemplos assim que ilustram
o tema que nós estamos tratando, que é esse problema de cultuar a Deus de forma distorcida e irreverente. Vejamos alguns exemplos. Tomemos em primeiro lugar, no Antigo Testamento, a passagem que está em 1 Crônicas 13, 1 a 11. Nessa passagem, Davi resolve trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca, que representa a presença de Deus junto ao povo, tinha sido levada pelos filisteus e colocada no templo do deus Dagon. Sua presença ali trouxe inúmeros transtornos e os filisteus conseguiram transferi-la para os hebreus, ficando estacionada por 20 anos na casa de Aminadab, em Kiriat Jearim. Davi, sentindo-se elevado pelas vitórias e a conquista de Jerusalém, ainda saboreando as glórias de ser ungido rei de Israel, resolve em assembleia, sem consultar o Senhor, recuperar a arca. Tudo indica que sua motivação não era demonstrar sua adoração a Yahvé, nem a demonstração de um amor a Deus acima de todas as coisas. Trazer a arca de volta e colocá-la em Jerusalém significava mais uma ação política, com vistas a sedimentar seu governo sobre todas as outras tribos, pois, centralizando o culto em Judá, obrigaria as famílias a virem prestar culto em sua presença, podendo Davi também julgar as causas existentes, como faziam os reis. Podemos concluir que Deus não se sentiu honrado com essa forma de ser cultuado. A forma distorcida e autocentrada do rei Davi pode ser sentida bem, particularmente, no questionamento que Davi faz ao ver o seu intento frustrado. Davi fala no versículo 12: como trarei a minha arca de Deus? Como reclamando porque aconteceu o transtorno que não permitiu que ele trouxesse a arca. A mim. Você vê que Davi está centrado bem marcadamente na sua própria pessoa. Ele está preocupado com a honra de trazer a arca e ele ter sido esse autor. Então, quando há essa atitude de Davi, quais as consequências que se observa? O culto que não agrada a Deus, primeiro custou um desgaste à própria imagem de Davi perante seus súditos. Ele não conseguiu realizar o seu intento. Mas pior do que isso, custou a vida de uma pessoa. No transporte a caminho de Jerusalém, os bois que puxavam a carroça, era uma carroça nova, tropeçaram e Uzá, filho de Aminadab, segura a arca e morre fulminado. Teria sido Deus injusto ao ferir de morte Uzá? Muita gente pode até imaginar, porque ele já estava fazendo um trabalho, estava levando a arca. Mas claro que não. Não há justiça da parte de Deus de modo nenhum, porque Deus não é Deus que tem algum tipo de justiça nas suas ações. Há ensinos importantes de Deus para com Davi e também para cada um de nós nessa circunstância que ocorreu. Primeiro, não devemos nos deixar levar pelo orgulho e nos tornar autoconfiantes, esquecendo que a vontade de Deus deve prevalecer. Muito mais isso vale quando a gente está investido de poder, no caso de Davi, que era rei. Isso vale porque a responsabilidade de Davi custou a vida de Uzá. A responsabilidade do governante pode custar a vida dos seus governados. Como rei, Davi deveria
saber das instruções definidas na lei sobre como transportar a Arca da Aliança. Havia toda uma descrição em Levítico, na lei, de como deveria ser feita esse transporte das coisas relativas ao culto. A obediência à palavra de Deus comprova o nosso temor a Ele. À medida que Davi nem se preocupou com o que Deus já havia determinado em relação a isso, demonstra pouco temor, pouco reconhecimento do que Deus significa, da grandeza dele, do poder dele, da majestade dele. Davi estava um pouco indiferente, talvez afogado em todas as suas glórias pessoais e se sentindo bastante poderoso. O modo registrado por Deus para o culto nesse momento, o transporte da arca, indicava que havia pessoas especialmente designadas para esse fim, que são os levitas. Não era qualquer um, tinha que ser da tribo dos levitas e dos coraitas, ainda por cima, que eram aqueles que levavam as coisas. E usando varas que atravessavam as argolas da arca, de forma que ninguém tocava na arca, porque havia até a instrução de Deus que se tocasse na arca, quem não estivesse com essa ordenança, morreria. Então, de forma alguma, a arca poderia ser transportada em uma carroça nova. Quer dizer, Davi estava seguindo o método dos filisteus. Eles fizeram isso quando tiraram a arca lá da região de Gade, né, onde estava, e levou lá para a casa de Aminadab, porque eles já tinham padecido bastante com aquela arca lá. Então Deus ensina a Davi que conhecer a palavra e praticá-la era fundamental para que o reino de Israel se estabelecesse em bases sólidas. O rei precisava saber a palavra, o que dizia, e praticá-la, porque isso daria uma base sólida para o reino, que estava começando, o reinado dele. Ainda bem que Davi tinha um coração sensível à orientação de Deus, pois 3 meses depois, Davi mostra arrependimento, e daí ele mostra que todos os requisitos da lei precisavam ser cumpridos, e ele assume isso e faz com que a arca retorne a Jerusalém, e ele faz isso com grande expressão de louvor, ele dança, ele vem muito feliz. E aí esse tipo de atitude, de culto, de forma de ação diante de Deus, essa agrada a Deus. E aí o intento de Davi se estabelece. A arca, então, fica colocada definitivamente na tenda de adoração em Jerusalém. Agora, enquanto a Uzá morreu, sofreu com esse acontecimento a sua morte. Será que houve injustiça da parte de Deus? Muita gente pode até pensar, poxa, ele estava cheio de boa vontade. Mas nós sabemos que Deus é um Deus justo. Ele conhece, e nós não temos esse poder, o que se passa no nosso coração. Tudo indica que Uzá tratou a condução da arca sem a reverência devida. No texto que se encontra, a passagem também, não só em Crônicas, mas também descrita em 2 Samuel 6:7, fala: Deus o feriu Uzá por esta irreverência. Quer dizer, havia irreverência na maneira como Uzá estava procedendo no transporte. Uzá, se a gente for ver, sabia
com certeza, de todas as dolorosas consequências sofridas pelos filisteus quando esses estavam de posse da arca. Eles foram atacados por tumores, com consequências de sofrimento terrível. E também nós sabemos que ele e Uzá e todo aquele contexto deveria lembrar desses fatos. 70 filisteus foram mortos porque olharam dentro da arca e imediatamente caíram mortos. Então, o fato de a arca ter ficado também 20 anos na casa do pai de Uzá, Aminadab, pode ter também provocado uma perda de reverência pelo fato habitual de ver aquela arca toda hora, e ele está ali na casa, empoeirada, provavelmente. Então, esse hábito, às vezes, pode trazer esse tipo de irreverência da parte do adorador. E isso para nós também pode ser uma lição. O hábito de a igreja, a costumeira presença nas reuniões, participar da Santa Ceia, cantar no coral e outras atividades religiosas pode nos fazer, como Uzá, perder a reverência que o Deus Altíssimo merece. E com isso, vivermos como se Deus só existisse aos domingos, como se aquilo fosse mero ritual, como se aquela fosse uma coisa externa. Então, é uma lição também que podemos atentar para que não usemos o nome de Deus em vão. É preciso que haja bastante reverência em tudo que fazemos no nome de Deus. Então, esse primeiro exemplo que nós vemos no passado mostra a irreverência na parte de Uzá e a distorção do culto, na forma do culto de Davi, quando foi transportar pela primeira vez a arca. Agora vamos a um segundo exemplo. Ainda no Antigo Testamento, vamos caminhar um pouco no tempo e vamos nos deparar no final do período do rei Salomão, filho de Davi. Davi tinha morrido, se sucedeu Salomão, fez um governo esplendoroso e sucedeu a Salomão o seu filho Roboão. Roboão não foi sábio o suficiente para manter a unidade do reino. Como nós sabemos, ele, jovem, preferiu ouvir o conselho dos seus amigos da mesma idade, em vez de escutar a voz da sabedoria daqueles conselheiros mais experientes. A decisão que Roboão tomou desagradou profundamente as demais tribos, que então romperam com Judá e escolheram Jeroboão para ser o rei das tribos do norte, o reino de Israel. Em 1 Reis 12, 25 a 33, vemos que Roboão usou o nome de Deus, Jeroboão usou o nome de Deus para finalidades políticas. Vejamos como isso se deu. Ao contrário do que havia feito Davi, no exemplo anterior, mas no mesmo espírito de distorção do sentido próprio de culto, Jeroboão ele teve uma artimanha para conseguir que o povo do norte, o reino do norte, não fosse adorar lá em Judá, em Jerusalém. Como que ele fez isso? Ele percebeu, se ficassem as tribos descendo, viajando para o norte, para prestar culto em Jerusalém, com certeza isso levaria o povo a, talvez, voltar-se para o rei do sul de Judá, que era Roboão. Então, o que ele fez? Para evitar isso,
ele criou 2 centros de adoração na parte do norte do reino. Então ele fabricou 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, na região de Dan, outro na região de Betel, para o povo adorar ali mesmo, sem precisar ir ajudar. Então, o Jeroboão aparecia até como alguém bastante religioso, né? Porque ele colocou os dois ídolos completamente fora do que Deus gostaria ou ensinou para culto. Não adorarás outros deuses além de mim, tudo errado. Mas ele se mostrava bastante religioso, ele promovia holocaustos, festas, queimava incensos, utilizou-se de sacerdotes próprios, escolhidos por ele, mas não descendentes de Levi, como deveria ser. Então Jeroboão criou uma religião própria, um culto segundo a sua conveniência. Então é necessário observar, isso é interessante, que Jeroboão marcou tão negativamente a história dos reis de Israel, que no registro final de muitos relatos dos reis, da vida dos reis de Israel, aparecem as palavras: andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar Israel. Então o rei fez tal e andou nos caminhos de Jeroboão que fez pecar a Israel. Então Jeroboão, ele ficou marcadamente colocado como o rei que fez pecar o povo. Qual o pecado de Jeroboão? Isso é muito importante, porque isso realmente feriu muito o coração de Deus, essa atitude de Jeroboão. Vejamos, ele não era um ateu. Ele até cria, ele não deixava de crer. Mas o que ele fez foi manipular a religião de Deus. E essa manipulação era para que se ajustasse ao seu plano e propósito. Quer dizer, uma estratégia. Então ele criou uma religião, uma forma de fazer com que as pessoas fossem conduzidas através da religião. Então, ignorando os mandamentos de Deus e como ele deveria ser adorado, ele substituiu pelas suas próprias ideias. Então essa foi a maneira como Jeroboão agiu. Então tudo parecia estar dando certo. Jeroboão fez isso, o povo estava ficando lá no norte, estava todo mundo seguindo aqueles deuses errados. Mas aí acontece uma situação revés. O filho de Jeroboão, Abias, cai gravemente enfermo. Então o que acontece? Jeroboão se vê nessa crise, então ele se volta para um modo estabelecido por Deus. Engraçado, né? Ele tem um modo de culto para a hora regular, para no momento de crise ele volta para o Deus verdadeiro. E aí o que ele faz? Vai procurar o profeta de Deus em Judá. Então você vê que, diferentemente de Davi, Jeroboão não se arrependeu. Ele diante de um problema, Davi também teve um problema, Davi se arrependeu, faz o que é certo depois. Mas o Jeroboão, no seu auto-engano, ele vai procurar uma outra manipulação, de chegar a conseguir os seus propósitos. O que eu vou fazer para que meu filho fique bom? Mas eu não posso me humilhar de ir lá na presença do profeta de Judá. Então o que ele faz pede para sua mulher se passar por uma pessoa muito pobre, maltrapilha, e chegar à presença do profeta Aías, o profeta de Judá.
E Aías, mesmo sendo cego, quando ela chega, ele reconhece, ele já revela a trama e a consequência é que o filho de Jeroboão morre. Então, essa é um exemplo que a gente vê, são dois exemplos que mostram um culto distorcido e um culto irreverente. E é uma afirmação de Martin Lloyd Jones, que eu acho muito boa nesse contexto, que diz assim: Jeroboão é simplesmente a ilustração bíblica perfeita de milhares de pessoas que vivem hoje e que, infelizmente, se acham não somente fora da igreja, mas também dentro dela. Pessoas que afirmam crer em Deus, desejam ir para o céu, às vezes leem a Bíblia e extraem dela tudo o que lhes convém. Defendem tudo em termos do amor de Deus, buscam aquilo que Ele pode dar, misericórdia, bondade, compaixão, e na crise até ora com fervor, mas ignora solenemente tudo que seja a verdade, a justiça e a santidade de Deus. Irmãos, essa religião é enganadora. Essa religião é satânica. Ela não resolve o problema, a crise maior e permanente do homem, que é a situação da sua alma. Não liberta, não reconcilia com Deus, não salva, não traz a paz. É uma religião de conveniência, é uma religião social. A verdadeira religião é Cristo. Cristo é o método de Deus para o homem voltar a se relacionar com Ele mesmo, Criador. O Deus revelado na Bíblia sempre foi gracioso. Foi gracioso com Davi, foi gracioso com Jeroboão. Davi, ao contrário de Jeroboão, reconheceu essa graça, como a gente pode ver entre outros textos do Salmo de 119, 58, que diz: de todo o coração suplico a tua graça, tem misericórdia de mim conforme a tua promessa. E muitos outros, mas o Salmo 119, 29, Davi fala: desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça ensina-me a tua lei. Mas essa graça, que é a imerecida compaixão de Deus, conforme está no texto que nós começamos esse sermão, essa graça imerecida compaixão de Deus se tornou visível em Cristo Jesus. Ela se manifestou salvadora. Salvadora a todas as pessoas. Isto é, atinge indistintamente a homens, mulheres, pobres, ricos, negros, brancos, empregados, patrões, todas as classes, todas as condições, todos os níveis sociais podem ser atingidos por essa graça que Deus derramou através de Jesus. E essa graça não só salva, mas ela também ensina. A graça é personificada no Mestre que nos ensina. A graça se manifestou salvadora e nos ensina, educando-nos, em algumas traduções fala educando-nos. Então, mostra que essa graça, ela tem um processo, ela tem uma continuidade em um aprimoramento de uma vida com Deus. Então, esse texto de Tito nos mostra que a religião não é alguma coisa de conveniência segundo o modelo humano
do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Não é um ensino fruto da manipulação humana, mas é o ensino da verdade. Esse ensino superior, primeiro, nos leva a aprender a renunciar tudo que em nós é enganoso, as paixões presentes em nossa natureza corrompida e a tudo que impede a legítima reverência ao Deus Criador, toda impiedade. Em segundo lugar, nos ensina a viver de maneira para a qual fomos criados, sensata, justa e piedosamente. Quando isso? Quando que é para acontecer isso? Nesta era presente. Agora, muitos entendem que a vida eterna se estabelece apenas após a morte. Isso aí, muita gente pensa assim, no céu, aí eu vou fazer, no céu eu vou ter uma condição de viver. Mas não é. A vida eterna já começou para aquele que nasceu de novo agora. Quando ele nasce de novo, já começou a vida eterna. Vivendo em Cristo e no poder da ressurreição, e não pelas nossas próprias ideias, a gente já está vivendo, começando a desfrutar da realidade, da eternidade que nós vamos desfrutar plenamente no retorno do Senhor Jesus, quando Ele vier em glória resgatar o seu povo, a sua igreja. Então, irmãos, nós começamos a experimentar a vida eterna aqui, na qualidade de vida que nós vamos desfrutar na plenitude num dia no céu. Nós começamos a desfrutar aqui. Porque o poder de Cristo, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, já opera em nós através do Espírito Santo. Então, irmãos, o culto que agrada a Deus é uma vida entregue ao senhorio de Cristo. Não é um artifício humano. Significa reconhecer a nossa falência, nossa total incapacidade de, pelos nossos próprios recursos, resolver o nosso drama pessoal. E aceitar o convite gracioso de Jesus, que se entregou por nós, para nos remir, isto é, pagar a nossa dívida existencial, limpar-nos, livrar-nos de toda maldade, culpa interna que nos afastava de Deus. Isso é remir. Isso Jesus fez na cruz por nós. Instaurou essa condição nova de vida para cada um daqueles que o aceitam, que o recebem como Senhor. Então aí se começa a viver a nova vida em culto genuíno, juntamente com todo o povo que Deus igualmente purificou em Cristo, como povo particular dele, chamado para viver de uma forma diferente, sendo educado pela graça para a prática das boas obras que engrandecem o santo nome de Deus. Então, irmãos, dentro desse contexto em que estamos vivendo, de grandes escândalos, eu vejo tristemente grandes decepções para aqueles que usam o nome de Deus de forma vã, de forma blasfema até. Precisamos, como luz do mundo, como sal da terra, estar mostrando uma vida diferente, uma vida que glorifica a Deus, uma religião de prática, uma religião de testemunho daquilo que Deus nos chamou. É urgente, irmãos, é urgente que nós
estejamos nos engajando de forma completa nesse culto genuíno, que é o culto da nossa vida, é o culto diário, é o culto dos nossos relacionamentos perante a sociedade, em que nós demonstramos a diferença que Deus nos faz em nós, mesmo que isso implique em perseguições, mesmo que isso implique em perda de privilégios, mesmo que isso implique em perder status. É preciso que estejamos com o coração em Cristo. É preciso que façamos morrer o velho homem com as suas concupiscências, com os seus interesses impuros e egoístas, e deixarmos viver pelo Espírito Santo a nova criatura que Deus chamou para glorificar o seu nome. Então, com urgência, vamos fazer isso. Igreja de Maria da Graça, irmãos meus aqui da nossa comunidade, todos aqueles que estão assistindo essa palavra, é urgente que a igreja esteja se colocando firmemente no caminho, na forma, na maneira como Deus estabeleceu para que vivêssemos de forma que glorifique o seu nome, o culto que agrada a Deus. Esse é o objetivo que devemos perseguir, sermos fiéis no nosso culto a Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada, com esse desejo no coração. Eu quero ser um cristão fiel, eu quero ser alguém que cultua de forma verdadeira o nome de Deus. Amém? Fiquem na paz. Eu convido os irmãos a estarem louvando o nome do Senhor com essa canção que diz: quão lindo, quão poderoso e quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nesse nome há poder. O coral estaria cantando essa canção antes da quarentena, mas infelizmente isso não foi possível. Mas eu creio que em nome de Jesus estaremos em breve reunidos lá no templo, adorando ao nome do Senhor com essa canção. Eu convido os irmãos a estarem aprendendo e louvando ao nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Louvado é o seu nome, Senhor. Aleluias. Oh, glórias. Oh, glórias, oh, glórias. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão
maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Esse nome é invencível, é inigualável, Senhor. Acima de todos, para sempre o Senhor reinará, Deus. Aleluia. Convido a adorar e dizer isso, declarar. Em nome de Jesus. Aleluia. Louve o nome dele, irmão. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é invencível, irmão. Declare. Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Recebe, meu Senhor. Amém. É tudo para a tua honra e para a tua glória. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, estamos chegando ao final do culto. E eu quero, em nome da nossa igreja, desejar a você uma semana de lutas, de trabalho, mas de muita vitória na presença do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua família e toda a sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por este culto abençoado, pelos cânticos de adoração ao teu nome, pelas orações elevadas até o teu trono, Senhor, e principalmente pela tua palavra, pela mensagem que tu nos trouxeste, Senhor, através do teu servo. Fica conosco, abençoa cada um dos teus servos que estão ligados, ó Deus, à tua palavra, Senhor, neste momento. Conduz-nos, ó Deus, em paz.
nesta semana e durante a nossa vida. Em nome de Jesus. Que a graça infinita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bondoso e providente do nosso Deus Criador, as alegrias, o consolo e a presença do Espírito Santo, nosso Consolador, estejam na vida de cada um dos irmãos que estão participando deste culto e na vida da família de Cristo em qualquer lugar do mundo, hoje e para sempre. Amém.